Olá, meus queridos artistas, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. A gente está fazendo uma viagem pelo mundo das artes, né? É importante a gente ter em mente que a história da arte ela vai caminhando de acordo com o decorrer da história da humanidade. O homem ele sempre teve a necessidade de se expressar artisticamente. Então, com o decorrer da história da humanidade, essas necessidades vão sendo modificadas. Consequentemente, o seu fazer artístico também vai se modificando. Vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento dessa aula? Vamos lá, o nosso objeto de conhecimento é a apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. O nosso detalhamento é a produção e a circulação de narrativas estético-expressivas, artes visuais, dança, música e teatro, em espaços e épocas distintas. Olha só, a gente tem que pegar esse fio da meada aí. Estamos falando de espaços e épocas distintas, certo? Então vamos lá começar a nossa aula. Olha onde a gente veio parar, inclusive que imagem linda, né? Vocês reconhecem essa estrutura que está aqui aparecendo para a gente? Vocês sabem o que é isso? Vamos ver o que é? Necrópole de Gizé, onde estão localizadas as pirâmides de Kelpis, Kefren e Miquerinos. Professora, quem são essas pessoas? Não, Kelpis, Kefren e Miquerinos é o nome, né, das principais pirâmides egípcias. A gente está falando aqui de momentos diferentes, né? A gente viu lá no detalhamento do nosso conteúdo. Como eu falei para vocês, do decorrer da história da humanidade, o fazer artístico ele é modificado. Olha só, a gente tinha as pirâmides, Egito Antigo. Será que ainda fazem pirâmide nos dias de hoje? Acho que não, né? Do jeito que era feito assim, acho que não. Então, dando continuidade a essa viagem pelo mundo das artes, nós vamos começar agora a falar sobre a civilização egípcia. A civilização egípcia ela foi extremamente importante no decorrer do processo histórico da antiguidade. Ela proporcionou grandes avanços nas letras, medicina, ciências matemáticas, que geraram e consolidaram um grande desenvolvimento no território, na organização social e em realizações culturais durante milênios. A cultura egípcia, a civilização egípcia, ela foi responsável por grandes evoluções na história da humanidade. A arte egípcia, ela é marcada pela forte presença da religião. Grifa aí, anota no caderno. Forte presença da religião. Esse é um elemento chave na produção cultural egípcia. Ela foi capaz de determinar o modo de vida, as relações sociais e hierárquicas, direcionando todas as formas de representação artística daquele povo. Olha que coisa interessante. A religião, ela direcionou a vida do povo egípcio. Relações sociais e hierárquicas, né? Representação artística. Então, a religião, o conceito da religião daquele povo naquele momento histórico, estava direcionando, né, a vida da sociedade de uma forma geral. A hierarquia, né, quem era as pessoas, quando a gente fala em hierarquia, normalmente a gente pensa na pirâmide hierárquica, né? Quem está no topo da pirâmide, quem está na base da pirâmide. Né? A religião, ela direcionava tudo isso. Os faraós, quem eram os faraós? Eram as pessoas que governavam o Egito, principalmente no Antigo Império. Eles eram considerados a encarnação dos deuses. Através dessa intermediação divina, eles detinham um poder absoluto, espiritual e temporal. Olha só, os faraós acreditavam, né, a população egípcia, a sociedade egípcia, acreditava que o faraó ele era a encarnação dos deuses. Voltando lá, a sociedade ela era baseada na religião. Então, se eles tinham como base,
da sua sociedade, da sua produção, do seu direcionamento à religião. Quando a gente acredita que o faraó é a personificação dos deuses, então ele é o topo da nossa pirâmide, certo? Ele tinha, né, o poder absoluto espiritual e temporal. Então vamos continuar. A gente tem a representação do faraó, certo? Além de seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas elas seguiam um padrão por milênios. Olha só, a ausência de 3 dimensões. As pinturas elas não tinham altura, largura e profundidade. Elas só tinham altura e largura. A ausência de sombra, eles não faziam a representação da sombra. Utilização de cores convencionais. Eles não faziam mistura das cores. Eles utilizavam as cores no matiz, no tom que pertencia a elas. A ausência de indicação de relevo, já que eles não usam a tridimensionalidade, o que aconteceu? Eles não tinham indicação de relevo, certo? Ângulos restritos de visão, de frente, de perfil ou de cima. Aí a gente entra num elemento chave da produção artística egípcia, a lei da frontalidade. Para a gente conversar com um pouco de mais calma sobre a lei da frontalidade, a gente vai trazer aqui para a nossa sala, né, uma imagem para ajudar a gente a entender o que seria a lei da frontalidade. Vamos começar falando lei da frontalidade. Ela já começa como lei. Isso quer dizer que ela era... Vamos lá, deixa eu ver se eu escutei. Obrigatória, exatamente, acertaram. Era lei, gente. Toda pintura egípcia, ela tinha que seguir a lei da frontalidade. Então, vamos lá, ver aqui na nossa sala. A gente tentou trazer aqui para a sala a representação da lei da frontalidade. Vamos ver. Nosso coleguinha egípcio, olha só. A lei da frontalidade, ela pedia que o tronco fosse representado de frente, como ele está. Tronco de frente. Aí a cabeça tinha que estar de perfil, que nem ele está. Aí os pés, eles tinham que estar virados de lado, de perfil. E o olho, quando a gente olha mais atentamente, a pintura do olho, ela está como se estivesse olhando para frente. É anatomicamente, né, estruturalmente, digamos assim, quase impossível. Na pintura, ela conseguia ser representada, né, porque eles tinham essa lei, as pinturas tinham que estar com essa estrutura. A prioridade ao retratar as imagens era sempre representar a estrutura hierárquica da sociedade. Lembra, a gente falou de hierarquia, a pirâmide lá, o topo da pirâmide era quem? O faraó. Então, olha só, ao retratar a estrutura hierárquica da sociedade, onde a figura mais importante aparece em tamanho maior em relação às demais, a grandeza, assim, dava-se a seguinte sequência decrescente. O faraó, a mulher do faraó, o sacerdote, os soldados e o povo. Isso quer dizer que o tamanho maior na pintura era sempre o faraó. Aí ia diminuindo o tamanho. A mulher do faraó um pouquinho menor, o sacerdote um pouquinho menor, os soldados menorzinhos e o povo bem pequenininhos. Eles eram representados nas pinturas respeitando a hierarquia de uma forma decrescente. Ou seja, olhou uma pintura egípcia, viu que tem um bonequinho pintado de um tamanho maior. Aquela ali era a representação do faraó. Sempre, gente, o faraó sempre vai estar representado em tamanho maior. Duas coisas para a gente lembrar da pintura egípcia. Lei da frontalidade e a observação da hierarquia na representação da imagem também, seguindo a questão dos tamanhos. Ok? Agora a gente vai falar da escultura egípcia. Assim como toda a sua arte de caráter funcional, essas estátuas tinham a intenção de dar vida eterna aos governantes, além de servir como formas físicas de adoração e admiração. Religião, lembra? Olha só, formas físicas de adoração. Eles faziam a representação para dar vida eterna aos representantes, ao faraó, né? E ali eles podiam adorar aquela imagem. Na escultura, apesar das convenções, as estátuas eram representadas
de acordo com os traços particulares da pessoa. Principalmente a posição que ocupava na sociedade, o seu trabalho e traços raciais, né? Eles tentavam trazer na escultura traços, né, das pessoas que estavam sendo representadas, traços do faraó, sempre trazendo esse caráter de adoração, certo? Então, assim como na escultura, na pintura, a gente tinha esse caráter de adoração. E na arquitetura? A arquitetura egípcia, ela apresenta algumas das obras arquitetônicas mais famosas do mundo. Olha só, como a gente viu no início da aula, né? As pirâmides a gente já identificou. Opa, isso é uma pirâmide. Lembra que a gente viu aqui no início da aula, né? Que apareceu pra gente, a gente falou, isso aqui é uma pirâmide. Elas são as obras arquitetônicas mais famosas do mundo. Então, elas são reconhecidas mundialmente. As pirâmides do deserto de Gizé são obras arquitetônicas mais famosas e foram construídas por importantes reis do Antigo Império, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Por isso que as 3 pirâmides recebem um nome, cada um nome de rei, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Junto a essas 3 pirâmides está a esfinge mais conhecida do Egito, que representa o faraó Quéfren. Mas a ação erosiva do vento e das areias do deserto deram-lhe ao longo dos séculos um aspecto enigmático e misterioso. Por quê? A ação do vento, da chuva, do sol, isso acaba deteriorando a obra arquitetônica. A gente está falando de obras de milhares de anos, né? Então, com o passar do tempo, essa esfinge ela foi ficando com um caráter misterioso, enigmático, porque ela foi perdendo um pouco, né, da sua formação, né, da identificação do faraó. As características gerais da arquitetura egípcia, elas são solidez e durabilidade. Elas foram feitas para durar muito tempo. Sentimento de eternidade e o aspecto misterioso e impenetrável. Vamos ver aqui as nossas pirâmides? Né? Então, olha só. Durabilidade, sentimento de eternidade, um aspecto misterioso. Olha só, nossa sala está enchendo de areia porque vai aparecer aqui para gente. Quéops, Quéfren e Miquerinos, sejam bem-vindas, nossas pirâmides. Então, olha só. Durabilidade. As pirâmides estão aí de pé até hoje. O caráter da impenetrabilidade. Quando você olha uma pirâmide, você pensa, meu Deus do céu, por onde é que o ser humano entra aí, gente? Não tem porta nesse negócio. Né? A sensação de eternidade. Porque mesmo com a ação do tempo, as pirâmides permanecem lá em pé, contando a história do povo egípcio. Hoje, essas pirâmides ainda estão de pé. Dá um Google, coloca lá, as pirâmides de Gizé, coloca Quéops, Quéfren e Miquerinos. Vocês vão ver como está o estado das pirâmides. Elas ainda existem, porque elas foram estruturadas para isso. Uma característica da arquitetura egípcia foi exatamente essa, fazer com que as obras arquitetônicas tenham esse caráter, né, de eternidade. Então, vamos recordar aqui, aproveitar as nossas pirâmides. Está ficando até quente, né, que o deserto é quente, né, um pouquinho, mas vamos lá. Olha só, pintura, lei da frontalidade. O que consistia a lei da frontalidade, professora? Que eu não lembro mais, a senhora falou um monte de coisa. Lei da frontalidade, a gente trouxe até o coleguinha egípcio para cá, né? Tronco de frente, pernas de perfil, a cabeça de perfil também, só que os olhos eles eram pintados como se eles estivessem olhando para frente. Dá um Google, coloca a lei da frontalidade, em vez de ficar procurando o contatinho do crush, coloca lá, lei da frontalidade. E vocês vão ver várias obras egípcias que têm esse caráter, né? A representação da hierarquia também nas obras. O faraó sempre de tamanho menor, aí depois vai diminuindo. A escultura que trazia, né, esse desejo de estar adorando a imagem. E na arquitetura, esse caráter enigmático, né, das obras egípcias. Então, olha só, nós falamos da sociedade egípcia. Agora a gente vai fazer mais uma viagem. Adoro as artes, porque a gente consegue viajar pelas artes, gente.
Não é qualquer disciplina que a gente consegue viajar. Artes, a gente vai rápido de um canto para o outro. Vamos mudar o nosso cenário? Olha, que coisa linda! Vocês conseguem identificar? Não vou falar ainda, não. O que vocês acham? Que lugar é esse? Vai, o que vocês acham? Vão falando aí na sala. O que vocês acham? Se vocês me falarem Egito, eu vou aí na sala de vocês. Puxar a orelha de vocês. Vamos ver o que é isso? O Parthenon é um símbolo duradouro da Grécia Antiga e da democracia ateniense. Enquanto na arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, à religião, lembra que eu falei? Reforcei várias vezes a religião. A arte grega liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos que se dedicavam ao bem-estar do povo. Saímos da religião, chegamos agora na razão, na inteligência, né? Seus reis, eles eram seres justos e inteligentes. A arte grega, ela foi a precursora quando o assunto é retratar o ser humano nas obras. Por conta da sua ligação com o intelecto, o artista grego priorizava o racionalismo e esculpia as imagens humanas priorizando a perfeição. Olha que imagem linda dessa escultura grega, né? A gente vê aí a preocupação com a imagem humana. A gente consegue perceber os músculos, né? A fáscia muscular, que a gente chama, né? A forma como o músculo ele se apresenta no corpo humano. Para a arte grega, o homem ele era o ser mais importante e deveria ser retratado à sua imagem e semelhança. Lá no Egito, a gente viu que eles tinham uma preocupação com a religião. Aqui na Grécia, olha o que eu falei para vocês desde o início da aula. A história da arte ela vai se modificando de acordo com a história da humanidade. Lá no Egito, Antigo Egito, eles tinham a religião como centro, né? Aí a gente já chega na Grécia e não, a gente não tem mais religião. Consequentemente, as suas produções artísticas elas são modificadas. A gente já viu que na escultura é bem diferente, né? E na pintura grega, vamos ver as características. A pintura grega é um dos primeiros registros da arte grega. Frequentemente encontrada em vasos de cerâmica com características geométricas, triângulos, círculos e formas em xadrez. A gente trouxe aqui para a sala também a representação de alguns vasos gregos. Normalmente, a pintura era encontrada nos vasos de cerâmica, como a gente vai ver aqui na nossa sala. E como é que era essa pintura? Olha aí, a gente tem um monte de vasinho grego, não vou nem mexer muito com a professora Gabriela, é um pouco estabanado, eu posso acabar quebrando algum vaso. Então, a gente percebe também, eu quero que vocês observem, tá vendo que as cores, elas são mais escuras? A gente tem um preto, um vermelho, certo? E eles tentavam fazer a representação de formas geométricas, a gente tem triângulos e tal, mas também de figuras mitológicas. Então, eles tentavam fazer na pintura dos vasos a representação de figuras mitológicas também. E os vasos eles eram utilitários. Como assim? O que quer dizer utilitário? Quando eu falo que uma coisa é utilitária, é que ela tem uma função. Eu uso para alguma coisa. Por exemplo, eles armazenavam água dentro dos vasos. Eles eram usados como peças de decoração? Sim. Lembra que a gente viu na arte na pré-história? A professora Lúcia conversou, mostrou para a gente os períodos. E toda a produção artística da arte na pré-história era ela utilitária, certo? Por que eles pintavam na parede das cavernas? Eles queriam fazer os registros. Na cabeça deles, eles não estavam fazendo arte, eles estavam, né, dando uma função para a sua produção artística. Então, a pintura grega que a gente encontrou, né, que a gente consegue perceber nos vasos, ela tinha esse caráter também utilitário, não era só apreciação,
Eles não era pintura enquanto produção artística, eles também utilizavam os vasos, por exemplo, para armazenar água. E na escultura grega, vamos ver as características? Eles buscavam a máxima aproximação com o real, especialmente nas figuras humanas. Os temas frequentemente religiosos, como a representação de deuses e deusas esculpidos em mármore. A gente está vendo aí uma imagem, está aparecendo para a gente uma imagem de uma escultura grega. Gente, eu vou falar isso em várias aulas. Dá um Google, coloca aí escultura grega. Tentem analisar a obra, perceber os traços, né? A diferença, coloca uma escultura grega e uma egípcia. Tentem encontrar as diferenças, isso ajuda a gente a assimilar o conteúdo. As representações de figuras masculinas, elas são em grande maioria nus. Já as figuras femininas, elas exibem um drapejamento das vestes. Tá, professora? Agora explica o que é drapejamento, né? Vocês estão vendo que essa imagem... vamos voltar lá na imagem. Isso. Tá essa imagem, que é uma figura feminina, a gente está conseguindo ver. Ela está tampando os seios com um braço e no outro braço ela está segurando um tecido. Por que a gente percebe que é um tecido? Porque ele está engelhadinho. Esse engelhado é justamente o drapejamento. É como se estivesse drapeada. Ele tem um cuidado, o artista grego ele tem um cuidado na sua escultura, colocar essas dobras, essas nuances da vestimenta. Certo? Vamos falar agora sobre a arquitetura. Na arquitetura grega, destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações e cultos aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Parthenon de Atenas, na capital grega, que foi aquele que estava aqui, aquele cenário lindo que nós estávamos no início da nossa aula. Para os gregos, os deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram erigidos. Eles foram construídos. Os templos, eles são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas a saber. A ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. Não estou falando do Corinthians, time de futebol, meus amores. Ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia. Tá, professora, tu falou um monte de coisa, eu não entendi. Vamos lá. Trouxe aqui para a nossa sala, para a gente entender o que eram essas 3 ordens. As colunas. Vamos ver as nossas colunas, por favor. São as nossas colunas. Olha, coisa fofa. Tem 3 colunas aqui. As colunas, elas são elementos importantíssimos na arquitetura grega, né? Por quê? Vocês estão percebendo que essas colunas são diferentes ou são iguais? Vamos olhar. O que vocês acham? Elas são diferentes, né? A gente tem a coluna dórica, a jônica e a coríntia. Por quê? Elas têm, na parte de cima, como vocês estão conseguindo ver aqui, características específicas. E era isso que conseguia diferenciá-las nas estruturas. Vamos ver a ordem dórica. A coluna dórica é simples e não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. A coluna dórica é a mais simples, certo? Ela não tem enfeite, né? Aquelas curvas, os adornos. Ela era usada para colocar estátuas de deuses e heróis no topo, mas também elas faziam parte da estrutura dos templos. Então, olha só, a ordem dórica é a mais simples. Dentro da ordem jônica, existiu uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem às jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. Então, olha só, temos aí uma imagem de uma coluna com ordem jônica. Vocês percebem que ela tem
como se fosse uma parte circular, né? Então, ela já começa a ser um pouco mais adornada, um pouco mais enfeitada. E a gente tem a terceira ordem, que é a ordem coríntia. A ordem coríntia é uma evolução da ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da ornamentação, que é uma tendência marcante entre o final do século V e o início do século VI a.C. Então, a gente percebe que, vamos olhar a parte de cima da nossa ordem coríntia, que eu já falei para vocês que não é o time de futebol. Vocês já percebem que ela é muito mais ornamentada. Ela não é simples, ela é mais complexa, ela tem adornos, ela tem enfeites. Justamente porque faz parte do processo de evolução. Né? Uma tendência do final do século V, início do século VI, já é uma coisa mais, né, enfeitada, com uma ornamentação maior. Os templos gregos, eles tinham as colunas como um elemento muito forte na sua composição. E essas colunas, a partir da parte de cima delas, a gente conseguia identificar qual a ordem que ela pertencia. Por isso que a gente trouxe aqui para a nossa sala as nossas 3 colunas. Vamos ver as nossas 3 colunas de novo aqui na nossa sala, para a gente perceber como elas são diferentes, para a gente conseguir visualizar melhor, né? Como elas podem se apresentar para a gente. Porque às vezes a gente falando assim, a gente acaba se perdendo, né? Vamos visualizar como a gente pode identificar cada uma das 3 colunas. Mais uma vez, olha aí, nossa ordem dórica, que é uma ordem básica. Simples, não tem muito enfeite. Aí a gente tem a ordem jônica e a ordem coríntia. A gente percebe que vai passando, né, por um processo de evolução. Então, vamos lá. Vamos lembrar o que a gente viu nessa aula de hoje? A gente começou a aula falando sobre arte egípcia, né? A gente viu que no Egito, a religião ela direcionava não só o fazer artístico, como a sociedade de uma forma geral. Nós chegamos na Grécia, vimos que eles já eram mais racionais, na verdade, eles tinham a intenção de trazer, né, a realidade, se aproximar da realidade. A gente precisa sempre ter em mente que o fazer, eu estou falando isso desde o início da aula, professora, pelo amor de Deus, só está parecendo aqueles velhinhos que ficam repetindo a mesma coisa. Mas eu fico repetindo para ver se entra na cabecinha, né? O fazer artístico, ele obedece à evolução da sociedade de uma forma geral. Hoje, a arquitetura se parece com essas colunas? Pode até ser. Se o arquiteto, se a pessoa que está estruturando, né, aquela obra, ela tem como inspiração a arquitetura grega. Ou então a arquitetura egípcia, de repente aparece uma pirâmide, porque o arquiteto ele teve essa inspiração egípcia. Né? Então, com o passar da história da humanidade, as composições artísticas elas foram sendo modificadas. Hoje, a gente já tem uma arte totalmente diferente. E aqui a gente falou de pintura, escultura e arquitetura. A sociedade egípcia e grega, assim como a pré-história, ela tem uma infinidade de produções. Por isso que é importante a nossa aula não terminar no fim da transmissão. Vocês continuarem indo atrás desse conteúdo. Dá um Google, pesquisa, procura imagens, né, vídeos, reportagens que nos ajudem a mergulhar nesse mundo da história da arte, do fazer artístico de uma forma geral, para a gente entender como é que o mundo acontece hoje. Nós somos resultado de uma história. Né? Tem toda uma história da humanidade acontecendo lá atrás e hoje a gente sofre, né? Recebe os resultados disso. Então, dá um Google, pesquisa um pouco mais sobre a arte egípcia, sobre a arte grega, né? E como a história delas se combinam ou não. E hoje nós começamos o nosso componente de arte, né, Lúcia? A gente começou a nossa viagem pelo mundo das artes. E a gente percebeu que, olha, gente, nessa aula de hoje, a gente percebeu como a produção artística ela se modificou e ela é rica, né, Lúcia? Exatamente. Falamos lá nos primórdios, né? A necessidade que o homem tinha de fabricação, de se adequar ao ambiente
como nós falamos no começo da nossa aula, a questão do ambiente. E ele se adequou, foi criando um mecanismo para ter uma vida, vamos dizer, mais confortável, suprir as necessidades. E o homem vai fazendo essa trajetória nos períodos da arte da pré-história, chega até o Egito, né? Isso leva o quê? Milhões de anos, não é uma coisa muito rápida, né? E lá no Egito começa o quê? A questão das esculturas, a questão da arquitetura, né? Os pilares, as colunas, os capitéis, e tem o quê? Uma característica. Quando qualquer ambiente tem sua característica, as culturas também têm sua característica. Né? Passamos pela Grécia, não é? Chegamos a visitar a Grécia, e eu tenho certeza que quando vocês falaram das colunas, dos capitéis dórico, jônico e coríntio, vocês, nossa, eu já vi uma coluna dessa aqui próximo, já vi um frontão, tudo que foi falado em questão da arquitetura. As esculturas também, não é? Na localidade de vocês deve ter alguém que faz escultura, ou de madeira, ou de cerâmica, mas que trabalham com isso. Então, é fazer esse contexto. Exatamente. A gente percebeu que cada momento histórico ele tem as suas produções. Né? A arte na pré-história ela é muito interessante, ela é muito envolvente, porque ela mostra como o homem ele foi se desenvolvendo de acordo com as suas necessidades. Né? Ele começou vivendo só da coleta. Não, eu não sei plantar, eu tenho que pegar o que está aqui para eu sobreviver. Aí ele começou a perceber que calma, se eu começar a plantar, eu não vou precisar estar me movendo o tempo todo. Exatamente. Né? E, consequentemente, a forma como ele foi evoluindo, foi criando o conceito da vida em sociedade, que era uma coisa que não existia, né? Ele foi desenvolvendo esse conceito de vida em sociedade, estruturando as famílias, né? Ele começou a também modificar as suas produções. Já pensou se a gente não tivesse a roda? Exatamente, né? É sério, a gente para pensar. Já pensou se não tivesse a roda, o mundo ia ser bem complicado? Exatamente. Então, ela traz também a questão até da roda, a questão de moer os grãos, facilitando a vida. O homem procurando se adequar ao seu ambiente e fazendo algo que vai facilitar a sua vida. Necessidade básica, o fogo, né, Lúcia? Exatamente, o fogo. Quando eu coloquei para vocês lá na Idade dos Metais, já fazendo o quê? O cobre, derretendo o cobre para fazer as suas armas e seus utensílios. Então, nós fizemos essa viagem no mundo da arte. Como eu falo, a arte é um conteúdo, né? É um componente que ele é muito compacto, as aulas, mas de uma profundidade, de uma riqueza, que você consegue enxergar elementos que nós estamos falando, que estão lá no primórdio, que estão aqui no nosso dia a dia. Em várias localidades ainda se usa a questão do fogareiro, da lenha, né? De fazer justamente a questão da cerâmica, com procedimentos ainda rudimentares. Inclusive, a gente trazendo para a nossa realidade, por exemplo, o fazer da farinha, das casas de farinha. Exatamente. Né? Que é o tacho, aquele tacho grande, vai mexendo, fogão a lenha. Então, olha só, são características que ainda hoje, estamos em 2022, né? A tecnologia, né? Com uma tecnologia de ponta, mas algumas coisas ainda precisam ser desse jeito. Exatamente, que faz o quê? A questão cultural também. É uma questão cultural e até mesmo os próprios recursos. Nós sabemos que o Amazonas, vamos dizer, cabe em vários países dentro do Amazonas, verdade. Não é verdade? E aí, o que é? É difícil acesso. A realidade geográfica do Amazonas não permite muito acesso. Então, as pessoas têm que trabalhar ainda com coisas rudimentares. Então, está no nosso dia a dia. Certo, meus queridos? E amanhã nós vamos ter mais conteúdos, mais habilidades, né? Para fazer essa trilha, conhecer um pouquinho mais, né? Exatamente. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Estamos esperando a mesma dedicação, o mesmo empenho, porque amanhã a gente tem aula e depois a gente já tem avaliação, não, Lúcia? Sim. O componente de arte, ele é intenso. Então, nós esperamos vocês na aula de amanhã, se Deus quiser. Então, até amanhã, se Deus quiser. Voltem para casa com segurança, cuidado. E vamos contar com a participação de vocês na manhã, professores presenciais. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo incentivo aos nossos alunos. E contamos com vocês amanhã. Tchau, tchau, gente.